Olá, bem-vindo de volta, meus amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E agora, as linhas do Império já estão desenhadas no mapa, mas elas têm que se tornar realidade. Com um exército agora formado e suprido pelo planeta de Krieg, agora a única coisa que espera é um desembarque bem-sucedido e começar o tiroteio. Muito bem. E qual é o plano do Império aqui? Como eles vão quebrar as defesas de um planeta feito exatamente para defender de um sítio? Muito bem. Existem três linhas de defesa em Vrax: a linha externa, a linha média e a terceira linha, ou linha interna, e no meio existe a cidadela, onde estão os lasers orbitais e o escudo Void. Para poder penetrar essas defesas, tu tem que quebrar uma por uma. E no caso, o Império planeja fazer exatamente isso: colocar as suas tropas a oeste e a norte, obrigando os defensores a manejar todas as posições defensivas, e sabendo que o número de defensores é limitado, enquanto o Império pode contar com reforço contínuo e cada baixa no campo de batalha vai ser replaced, que seria recolocada o mais rápido possível. Então o Império já está com a vitória, não tem muita dúvida, é uma vitória imperial isso aqui garantida. A única coisa é a questão tempo. Em média, acredita-se que botando muita pressão, os defensores iriam quebrar em torno de 12 anos. Se possível e conseguir quebrar a moral deles mais rápido, beleza, lucro. Menos que isso, aí é uma falha, porque o exército que está aqui em Vrax é necessário em outros pontos da galáxia. A humanidade tem peixes maiores para fritar e eles precisam estar em vários frontlines ao mesmo tempo. Frontline, no caso, linha de frente. Então, beleza, o objetivo do Império era cercar então a maior parte da fortaleza, obrigar os defensores a ocupar as linhas defensivas mais externas e fazer eles sangrarem por cada metro da defesa, assim como os atacantes. E como eles têm um número limitado de no máximo 8 milhões de pessoas, considerando que metade deve ser civil, então eles têm em torno de 4 milhões de soldados no máximo, com uma qualidade inferior ao dos atacantes. Beleza, então o plano já está feito. E por que eles não atacam também a sul ou sudeste ali das defesas? Porque lá o terreno é horrível para passar e para manobrar um grande número de soldados. Vários penhascos e montanhas quase que em 90 graus e alguns rios lá embaixo dificultariam totalmente o movimento do exército. Tu não conseguiria levar tanques ou posicionar artilharia eficientemente. Então por isso, aliás, Vrax foi construída onde foi exatamente por ser uma posição defensiva com uma defesa natural às suas costas. Então, infelizmente, pelo sul e sudeste não tinha como invadir com facilidade, nem manobrar um número grande suficiente de soldados para poder quebrar as defesas inimigas, então a parte do sul estava cancelada. E se tu olhar bem no mapa, tem uma posição no sul, um pouco depois das linhas intransponíveis, de penhascos enormes, que poderia ser atacada. É uma linha única, que é uma extensão da segunda defesa ali do planeta, a linha média, mas o problema dessa região é que é uma península que é cercada por um penhasco também. Então tu não tem espaço ali para colocar tropas em grande número sem ficar sob o tiro da artilharia dos traidores. Então se tu tentasse atacar nessa região, tu iria estar, entre uma pedra e um lugar duro. Não ia ser bom para qualquer um que estivesse lá embaixo, além de que tu estaria no alcance das armas pesadas
dos inimigos. Então, infelizmente, esse ponto não pôde ser explorado devido à linha de acesso ser muito perigosa. Então, esse ponto ao sul também vai ser ignorado pelo avanço imperial. E, ok, então agora o plano era o seguinte: tu cerca o que dá e tu ataca tudo ao mesmo tempo a toda hora. Simples, cara, fácil, qualquer um entende. Obrigado, Comando Imperial, por esse incrível plano de batalha. Então, o objetivo seria colocar as tropas no planeta, cercar as defesas inimigas e procurar pontos vulneráveis, mantendo a pressão em todo fronte, obrigando o inimigo a se dividir. É dividir e conquistar, coisa que o pessoal de Krieg sabe fazer. E caso um ponto mais fraco apareça, concentrar as tropas e as linhas ali, além de artilharia pesada, e tentar quebrar a defesa inimiga e fazer uma penetração, tentando atingir a segunda e, se possível, a terceira linha em rápida sucessão, porque a segunda linha e a terceira não devem estar muito bem defendidas, porque o inimigo não vai esperar um avanço muito rápido. E esse é o erro, a ignorância, a presunção desses heréticos que não acreditam no poder imperial. Então, no momento que tu quebra uma linha, obviamente não vai ter mais dificuldade nenhuma, né? Pelo menos era isso que os generais desenhando linhas no mapa acreditavam. Vida real, as coisas são um pouquinho diferentes para os soldados que estão no chão. Existe um ditado que nenhum plano sobrevive ao encontro com o inimigo. No momento que tu enfrenta o inimigo, o plano vai por água abaixo, mas por algum motivo tu precisa ter um plano para ter um objetivo, para ter algo que todas as unidades tentem fazer e coordenar. Isso aumenta a moral e é mais fácil para os soldados entender a sua função. Mas vida real, cara, os planos nunca saem como tu desenha eles. Mas beleza, então era simples, atacar com a artilharia, a infantaria quebra as linhas e quando quebrar, a infantaria mecanizada e tanques iriam penetrar. Beleza, parece simples. Então começa o passo 1. O desembarque e uma construção de posições defensivas. E esse passo aconteceu sem muita dificuldade. O cardeal poderia ter ordenado os seus soldados a fazer um contra-ataque, porém as tropas imperiais foram colocadas estrategicamente fora do alcance das linhas de artilharia inimiga. Então, se ele tentasse mandar um contra-ataque, ele poderia sofrer um contra-ataque imperial, e aí as tropas avançadas dos heréticos iriam ser exterminadas em campo aberto. Então era melhor ele defender a posição superior, que eram as defesas ali de Vrax, já construídas e reforçadas. Além de que ele não sabia, os generais, não só o cardeal, dos traidores, não sabiam o que esperar. Talvez tivesse super soldados, Astartes ali. Então imagina tu mandar um contra-ataque e de repente um super soldado de quase 2,5 metros com um canhão de mão, lança-granadas que explode e detona a tua linha inteira de frente. Os teus soldados vão fugir e naquele desespero e naquela fuga os super soldados vão atrás. E eles correm mais rápido que um ser humano normal, então eles vão conseguir atropelar as tuas linhas de defesa naquele desespero, naquele caos. O que tu vai fazer? Mandar a tua artilharia atacar os teus próprios soldados? Não dá. Então o plano de contra-atacar a posição inicial aqui, o desembarque das forças imperiais, foi riscado pelas forças traidoras que preferiram ficar na segurança das suas muralhas e suas defesas. Como eles não sabiam o que esperar, olha, acredito que eles ficaram aqui no lado da cautela, está correto, a respeito à decisão estratégica deles, e tu vai ver depois também que faz sentido. Porque em Vrax não tinha uma força aérea nenhuma, negligente, que não tem nada para força aérea neles ali. Então o Império poderia também ter componentes da aeronáutica que destruiriam as forças avançadas de Vrax se eles se expandissem muito longe das defesas antiaéreas.
Então, beleza, errar no lado da cautela, pelo menos os teus soldados saem com vida. Ok, beleza. Enquanto isso, as tropas de Krieg começaram a dominar e controlar um local mais avançado e cavar trincheiras, que é o que eles sabem fazer. Todo o pessoal de Krieg vem com a sua própria, sua própria pazinha tática e eles começaram a cavar trincheiras improvisadas. Depois disso, eles avançaram das trincheiras improvisadas e cavaram trincheiras avançadas. E o pessoal que estava nessa de trás começou a fazer trincheiras melhores e bunkers de comando, e começou a não só soldados, mas também ser colocado no planeta um batalhão de construção, que são pessoas que é para fazer tudo o que precisa ali. Bunkers de comando, drenagem de água, instalações elétricas, luzes, no caso portos espaciais para poder que mais tropas venham com mais segurança, independente do clima, para que não tenha lodo ou coisa assim no local para a nave não dar problema. Começaram a construir grandes ferrovias para transportar armas de um ponto a outro da linha de frente sem dificuldade. Enquanto isso, a infantaria lá na frente ia cavando suas trincheiras e foxholes. Foxholes, ou buracos de raposa, é um buraco no chão de 1 a 2 pessoas que encobre ou o corpo inteiro ou até o peito. Isso permite uma proteção rápida no campo de batalha e dificulta o inimigo de te ver a uma longa distância, e quando ele te ver, ele vai estar em pé e tu vai estar protegido do pescoço para baixo. Então, essas trincheiras avançadas foram cada vez ficando mais perto das linhas inimigas, sempre evitando o contato direto com os traidores e evitando ficar muito exposto à artilharia inimiga isoladamente. Porque por mais que o pessoal de Krieg valorize o sacrifício em nome do imperador, existe uma diferença entre o sacrifício por um objetivo e o sacrifício idiota, que é suicídio. Então eles acreditam apenas em se sacrificar por um motivo. Então eles não vão se expor aqui nessa fase inicial e vão criar umas linhas cercando os inimigos e expandindo cada vez mais o ponto de desembarque. Beleza, então, o pessoal de Krieg ali esperando o contra-ataque, que nunca veio. E agora as outras partes do plano. As outras partes do plano é concentrar as linhas em locais onde os inimigos estão fracos e detonar as linhas com artilharia e depois invadir com infantaria em todos os pontos. Essa vai ser uma segunda parte. O passo 3 é quando tu quebrar, tu vai abrir a linha o máximo possível no flanco e vai obrigar os traidores ou a morrer nas suas trincheiras ou fugir. Então, se eles fugirem, aí começa um atropelamento com tanques e veículos rápidos que transportam batalhões de infantaria. E depois disso, quando a segunda linha de defesa obviamente cair rápido, a artilharia vai destruir a cidadela e tudo que tem dentro, porque eles vão conseguir destruir todas as defesas avançadas, deixando apenas a cidadela central com seu escudo de Void, que depois vai ser facilmente tomada. A artilharia não tem alcance aqui até a cidadela, a não ser que a segunda linha média de defesa, caia. Então eles precisam tomar a segunda linha o quanto antes para começar o trabalho na cidadela dos inimigos. Beleza, então. Tem algum risco nesse plano maior e genial? Tem um risco nesse plano maior e genial. Caso o pessoal ali de Vrax, os defensores, fizerem um contra-ataque e os soldados estiverem muito fora das suas posições defensivas e fora do alcance da artilharia de suporte, não vai ser legal, não vai dar bom isso aí. Porém, isso nunca vai acontecer. Todo mundo do Comando Imperial confirma que as pessoas ali de Vrax só têm treinamento básico de PDF e apesar de eles terem roubado vários tanques e veículos blindados dos arsenais, eles não têm treinamento, nem conhecimento, nem capacidade tática para usar num contra-ataque.
Não se preocupe, meu soldado linha de frente, vai para lá que eu garanto a tua segurança. Essa história é contada todos os dias no 40 mil e nunca acontece. Mas beleza, o risco do contra-ataque aqui, então foi considerado mínimo e não precisava se preocupar com isso. Talvez isso vai voltar para morder os nossos heróis de Krieg. Mas beleza então, pelo menos eles agora estavam sendo colocados no planeta para cumprir as próximas partes do plano e aumentando cada vez mais a sua infraestrutura, construindo trincheiras improvisadas cada vez mais próximas do inimigo, reforçando as trincheiras mais atrás e próximas das linhas de suprimento, com canhões, com bunkers de comando que tem equipamentos de Vox para todo o campo de batalha, com posições estratégicas de observação de artilharia, com várias posições de artilharia com trilhos atrás que poderiam ser rapidamente recolocadas em outros pontos, com veículos de transporte para levar munição onde é necessário, para retirar os feridos, para levar reforços. Então agora o esquema de logística estava sendo feito ao redor das defesas de Vrax e os defensores podiam apenas observar, assustados, sabendo que o seu tempo estava cada vez menor e a contagem regressiva para sua morte, enquanto o pessoal de Krieg sabia que tem a bênção do Imperador de seu lado e sua vitória está garantida, nada pode dar errado. No caso, o exército agora que estava aos poucos sendo colocado no planeta e posicionado nas linhas de frente e trabalhando ali nos sistemas de logística e construção, eram o quê? Como eu falei antes, existia um regimento de construtores de aproximadamente 500.000 de pessoas, além de componentes dos adeptos mecânicos que trouxeram gigantescas locomotivas e trens para poder fazer a parte de logística e criar depósitos de munições em locais estratégicos e seguros atrás das linhas de defesa de Krieg. Então eles cercaram os traidores com as próprias trincheiras e com uma linha de defesa. Então tu tem uma... não sei se você conhece Júlio César e o cerco da capital dos gauleses, mas foi isso que ele fez. Ele criou uma barreira ao redor dos inimigos, então os inimigos estavam cercados e eles tinham que tomar uma muralha para sair do cerco. Basicamente isso que o pessoal de Krieg fez. Eles cercaram os traidores para que não tivesse nenhuma chance deles escaparem e também para proteger as suas linhas de logística e comando. Genial o que eles fizeram aqui. E como é feito o 88º Exército de Sítio, que eu comentei na versão anterior. Muito bem, o 88º Exército de Sítio é dividido em corps. 4 line corps. As line corps são as linhas de infantaria. No caso aqui elas são chamadas de sítio, porque elas não são compostas só de infantaria, mas eu vou falar delas depois. Além das line corps, nós temos as assault corps, 2 no caso. Assault corps são compostas por tanques e infantaria mecanizada. Além disso também existe o coração do exército aqui, que é a Bombardment Corps. As Bombardment Corps, que eu vou chamar daqui para frente só de Bombard, porque é mais fácil de falar, são as linhas de artilharia. Então esse aqui seria o que vai realmente causar o dano às defesas dos inimigos e provavelmente vai levar à morte do maior número de hereges e traidores do Império. E para complementar esse batalhão de artilharia, como a gente sabe que em guerras de trincheira o maior número de baixas é causadas por artilharia, 14 batalhões independentes de artilharia foram colocados onde era necessário. Então, se uma linha de infantaria vai atacar uma trincheira, esses batalhões independentes poderiam dar apoio aonde necessário, independente do resto. Então, é uma coisa assim para ser mais maleável, mais flexível a formação e para as armas pesadas estarem atirando onde há maior concentração de inimigos. E como funciona essas line cores? Cada line core
é composta por 4 regimentos de sítio. Por que de sítio e não de infantaria? Porque esses aqui, o pessoal de Krieg conseguiu, graças a séculos de serviço e fidelidade eterna ao Império, até hoje nunca nenhum batalhão de Krieg caiu para o caos. Obrigado por sua fé no verdadeiro imperador e no que há de bom na humanidade. Então o pessoal de Krieg, eles são confiáveis o suficiente para ter mais de um tipo de batalhão. Beleza, então. Como eles são formados? Eles são formados por engenheiros, infantaria mecanizada, alguns veículos blindados, regimentos de artilharia, tudo na mesma coisa, mas é predominante infantaria. E o objetivo desses caras é em atacar o inimigo, e cada batalhão desses aqui é extremamente maior do que um regimento convencional. Como assim? Um regimento normal assim de infantaria, um batalhão normal de infantaria tem em torno de 10 a no máximo 20 mil soldados. Esses aqui têm de 100 a 125 mil. Ué, por que tanto assim? Por que eles são tão aumentados? Porque o objetivo deles é causar atrito. Então a gente espera que boa parte deles morram, mas esse é um sacrifício que o Comando Imperial está disposto a fazer para retomar o planeta de Vrax. Então, eu não sei se isso vai ser muito bom para os soldados lá embaixo, mas o pessoal de Krieg não tem medo da morte. E como funciona isso aqui? Cada oficial, assim, os oficiais menores, comandam em torno de 100 soldados, e existem sargentos que controlam objetivos pontuais. Digamos, nós vamos ter que atacar uma trincheira que tem 2 pontos de armas pesadas, 2 heavy bolters ou heavy stubbers, que são metralhadoras pesadas. Então, você, sargento, vai comandar 20 soldados, você 20, e o oficial vai comandar os outros 60, e eles vão tentar flanquear cada sargento por um lado para destruir aquelas artilharias, enquanto os 60 mantêm a metralhadora ocupada, e quando as 2 armas pesadas caírem, eles vão tomar a trincheira. Então é assim que funciona a divisão ali e o comando no campo de batalha. Geralmente tem um oficial para cada 100. E como os oficiais de Krieg? Basicamente, se tu sobrevive e não morre, tu acaba virando oficial aqui. Então, os oficiais têm mais experiência em combate e geralmente têm uma capacidade de sobrevivência um pouco maior. Mas, beleza. Então é assim. Esse aqui, as Line Corps, são os batalhões predominantes de infantaria e de engenheiros de combate, também com equipamentos pesados eventualmente, mas não é o principal. O principal deles é os homens com armas a laser. E beleza, as Assault Corps então. As Assault Corps são feitas para explorar uma brecha, uma quebra na linha inimiga. Esses aqui são equipados com múltiplos veículos de transporte e regimentos de tanque. Cada regimento de tanque, no caso, eles têm 2, a 8ª e a 11ª Assault Corps. A 8ª é um pouco maior, com 3 regimentos de tanque, e a 11ª tem 2 regimentos de tanque. O que é o regimento de tanque? O regimento de tanque são 1000 veículos, no caso 1000 veículos blindados, vários tipos de tanque, em geral Leman Russ, mas também podem ter veículos super heavy, que seriam tanques mais pesados, e também o Leman Russ não é o padrão. Tem alguns Leman Russ com padrão antitanque, tem alguns com padrão de sítio, vai variar dependendo da necessidade. E esses 1000 veículos são divididos em grupos de 4, sendo comandados por um tanque e os outros 3 acompanhando. E depois de cada um desses regimentos de tanque, eles têm também, assim, como é que funciona? Isso aqui é um regimento de tanque. Então, a 8ª tem 3.000 tanques e a 11ª tem 2.000, porque a 8ª é composto por 3 regimentos e a 11ª por 2. Beleza. Cada regimento também possui 60.000 soldados de infantaria mecanizada, dividido em 3 companhias para facilitar o controle, e cada uma
tem veículos muito blindados, chamados Gorgons. O Gorgon é um veículo de transporte com 4 armas laterais, 4 a 6, dependendo do modelo. E além dessas armas de suporte, na frente ele tem uma rampa de desembarque para enterrar a trincheira inimiga e o soldado sair por cima, que também fornece mais uma camada de 1 metro de armadura na frente do veículo. Então, e essa rampa na frente é feita para ser trocada caso ela quebre ou sofra muito dano, então ela é facilmente arrumada no campo de batalha. E esses 60 mil soldados mecanizados são feitos para seguir logo atrás dos tanques e ser colocados onde é necessário. Então, digamos, a linha de frente inimiga quebrou, eles vão avançar com tanques que vão se espalhar para todas as direções, seguidos pela infantaria mecanizada que vai colocar a infantaria atrás dos tanques e vai criar um perímetro de defesa atrás ou tentar destruir o inimigo, se possível. E, além disso, também, cada um dos regimentos de tanque tem um batalhão de reconhecimento. O batalhão de reconhecimento é feito pelos nossos cavaleiros suicidas, os Death Riders. Porque não basta tu ter tanques e veículos de transporte, tu tem que ter um cavaleiro com uma granada na ponta de uma lança. Óbvio. Então, os Death Riders vão também junto com esses cores de assalto para poder explorar uma brecha nas linhas inimigas e ganhar o máximo de terreno possível. E aqui sim, o coração do exército, no caso, a rainha de batalha é infantaria e o rei da batalha é artilharia. Acho que é isso, eu sempre confundo, mas tudo bem, não vou ficar comparando com xadrez. No caso, a artilharia, o ponto-chave da destruição dos inimigos num sítio. A artilharia, no caso, foi muito bem suprida. A cada uma das Bombard Corps tem 3 regimentos de artilharia, e cada regimento de artilharia tem 2.160 armas pesadas, variando de todos os tipos de artilharia disponível no Império. E cada um desses regimentos tem 16 mil soldados. E como funciona também aqueles batalhões, no caso, os batalhões independentes ali. Os batalhões independentes são menores, cada um tem 560 armas pesadas e eles podem ser movidos e colocados em qualquer ponto da linha de frente onde eles são necessários. E quais são as peças de artilharia, então, aqui disponível ao 88º Exército de Sítio? Bem, nós temos aqui os Earthshakers, são uma arma mais comum da artilharia imperial. Esse canhão maravilhoso pode ser também montado num tanque, mas aqui ele estava posicionado no chão e ele é um canhão convencional de artilharia de alto calibre. Nós também temos Quad Launchers, que no caso ele lança em rápida sucessão, muito útil para fazer um bombardeio assim que vai em uma linha reta ou destruir uma área inteira com artilharia. E também, graças à sua rápida cadência de tiro, ele consegue evitar um contra-ataque inimigo, porque nenhum inimigo é louco de sair correndo quando tem 4 morteiros te atirando sem parar. Recarrega. E assim por diante. Então esse morteiro quad aqui, ele é muito útil como fogo indireto e para impedir que o inimigo reforce as linhas e permita que as suas forças consigam tomar as trincheiras sem se preocupar tanto com contra-ataque. Também, é claro, as medusas e os bombardes. Esses aqui são os obuses pesados de fogo indireto para destruir bunkers de concreto, destruir defesas subterrâneas. O que eles conseguirem acertar, eles vão detonar. E se isso aqui acerta uma trincheira, a trincheira vai virar uma cratera. Então um jeito fácil de lidar com os inimigos é que o inimigo simplesmente evapore e a sua posição defensiva vire uma cratera no chão. Então nada como artilharia pesada para começar um sítio.
Muito bem. E tu pode estar se perguntando, ok, eles têm veículos de transporte, eles têm cavalaria, eles têm tanques, eles têm muita, mas muita infantaria, e eles, por acaso, têm defesas antiaéreas? Como eu disse, Vrax, não era esperado que tu fosse enfrentar alguma coisa nem no espaço, nem na atmosfera. Mas o pessoal de Krieg não dá chance ao azar. Então eles colocaram várias armas antiaéreas, mas nas linhas atrás, assim, nas linhas da retaguarda, onde ficam aqueles trens de suprimento e os depósitos de munição. Eles não iam colocar antiaérea na linha de frente porque não era necessário, mas existia sim, cada uma das bombard corps das artilharias era também protegida por um regimento de antiaéreas com mais ou menos 1000 armas cada um. E outra coisa também, o que é mais importante aqui dos batalhões de artilharia são os regimentos de logística, em torno de 20.000 homens cada um, então 40.000 no total, são equipados com vários tipos de veículos de transporte, tanto centauros, quanto trojans, quanto tratores convencionais, para levar caixas e caixas de artilharia onde é necessário, para distribuir ali dos trens até a linha de frente. Então os soldados aqui também, muitos eram parte da logística, porque de nada adianta tu ter um canhão se tu não tem a bala para o canhão. Então, quando era necessário, esses caras aqui vão trazer o equipamento para manter a música da artilharia sempre caindo na cabeça dos traidores imperiais. Então, esse aqui é o principal. Os batalhões de bombarde vão ser os que vão causar o máximo de dano. E qual é o tamanho total disso aí tudo? Muito bem, esse batalhão de sítio tinha em torno de 2 milhões de soldados nas linhas de infantaria, nas line corps, 900 mil soldados nas assault corps, que seria a infantaria mecanizada e tanques, e 300 mil soldados, mais 200 nos batalhões de infantaria e nos bombard corps. Então, o total seria em torno de 3,5 milhões de homens atacando uma área aproximadamente de 500 km². A capital de Santa Catarina, Florianópolis, tem em torno de 675 km². Então não é uma área muito grande e a população de Florianópolis no verão, quando chega ao auge, tem em torno de 1 milhão de pessoas e o trânsito já fica horrível. Então imagina uma área menor que isso, com em torno de 3,5 milhões de soldados atacando e em torno de 2 a 4 defendendo. Porque a estimativa do exército imperial é que dos 8 milhões de defensores, em torno de 2 a 4 milhões seriam recrutados ali para as defesas improvisadas e todos eles teriam uma qualidade bem inferior aos soldados regulares imperiais e ainda mais das forças de Krieg, que são todas excepcionalmente bem treinadas e equipadas. Então é um lugar bem pequeno e uma quantidade enorme de armas de artilharia e infantaria vão tentar tomar essa região. E como eu falei, o desembarque deu tudo certo. Logo após as primeiras trincheiras serem colocadas, o pessoal dos Death Riders, que são o reconhecimento das tropas de Krieg, se espalharam pelo planeta e onde eles morriam mais, tu sabe que ali está no alcance dos inimigos, então a trincheira só pode ser construída até o corpo daqueles caras ali. Então, olha, parece ser um pouco frio o pessoal morrer para ver o alcance e o limite das armas inimigas, mas todos os sacrifícios do pessoal de Krieg são por uma razão. As pequenas baixas que eles levaram ali protegeriam a morte da infantaria em maior número que vão vir atrás. Então o pessoal dos Death Riders explorou a região e quando eles foram atingidos por tiros de snipers ou uma bala de artilharia muito bem colocada, essa posição estava no alcance dos inimigos, então as defesas foram subindo, foram sendo construídas as linhas de frente até essa região. É assim que eles fazem o reconhecimento
não discute com eles, senão eles provavelmente vão te dar um tapaço. Então, a tática deles é fria, mas funciona. E conforme as linhas foram sendo construídas e sendo melhoradas, mais e mais peças de artilharia foram sendo colocadas em posição. De repente, quando o inimigo dava aquele seu tiro de artilharia, começava uma barragem na direção daquela arma que atirou. Então agora as linhas de frente e a pressão começaram a cair sobre o inimigo. Uns duelos de artilharia aqui e ali, mas nada muito maior. Enquanto a infantaria continuava construindo suas linhas de frente, os Death Riders continuavam escoltando e procurando brechas, e lá atrás o pessoal dos adeptos mecânicos, os trabalhadores e o pessoal da logística estavam fazendo o melhor para construir os bunkers de defesa e comunicação e as linhas de trás e os trilhos para transportar os suprimentos. Beleza. E assim foi os primeiros dias. As trincheiras cada vez mais bem feitas, as posições de artilharia cada vez melhores, os Death Riders cada vez em menor número e a infantaria louca para fazer o que os Death Riders estavam fazendo e avançar sobre as linhas inimigas e tomar esses malditos traidores do Império e levar eles para os seus deuses falsos, como é o correto, como é o dever de todo bom cidadão imperial. E assim foi até o primeiro avanço. Em toda a linha, o pessoal foi ordenado a avançar. E aí eles começaram a atacar com o suporte da artilharia e tentar quebrar alguma brecha na linha inimiga. E esse primeiro ataque, ele era calculado para ser totalmente inútil. Opa, peraí, como assim? Exato, ninguém esperava que esse ataque inicial fosse causar algum dano ao inimigo. Era mais para ver aonde as defesas do inimigo estavam posicionadas e para descobrir quais eram os locais mais bem guardados e forçar o inimigo a manejar as suas defesas para que a artilharia tivesse uma chance de destruir pontos chaves. Então nada é desperdiçado. Tu pode achar que esse sacrifício de homem sem necessidade nenhuma é meio idiota, mas é o jeito que a Deathcore opera. Então a primeira linha foi exterminada sob fogo de artilharia, fogo de heavy bolters, metralhadoras pesadas, explosivos, campos minados. Então eles não conseguiram fazer quase que ganho nenhum, mas pelo menos eles descobriram quais os pontos onde o inimigo era mais forte, onde estavam os seus campos minados e quais as defesas que teriam que ser destruídas, como arames farpados, bloqueios, trincheiras antitanque, que deveriam ser destruídas antes de um ataque total. Então esse primeiro avanço foi um avanço meio que apenas de escolta e de exploração, enquanto a artilharia atirava por cima e tentava destruir alguma posição de metralhadora do inimigo, algum heavy bolter, que é um lança-granada automático, ou alguma artilharia inimiga no processo. E no próximo episódio, aí sim, nós vamos ver o primeiro confronto numa posição que pelos mapas imperiais deveria ainda estar em construção na linha externa das defesas de Vrax. Você vai ver o que vai acontecer com nossos heróis da segunda linha de ataque, porque a primeira foi quase toda dizimada, sem sucesso nenhum. Muito bem, vejo vocês na próxima e espero que vocês não façam parte da Companhia da Morte de Krieg, porque eles têm esse nome, porque eles meio que riem na cara da morte e eles ativamente procuram ela na maior parte do tempo. Vejo vocês na próxima e o Imperador protege. Não o pessoal da primeira linha, mas talvez proteja o da segunda e da terceira. Tudo de bom.